Alô, alô, meu povo! A atividade desta semana trata de dois assuntos intimamente relacionados. Um deles diz respeito à questão da mobilidade urbana. Trata dos problemas de locomoção que as pessoas enfrentam nos grandes centros urbanos do Brasil. Outro assunto intimamente relacionado com este diz respeito à opção que os nossos governantes fizeram em favor do modal rodoviário e da utilização de automóveis particulares como meio da população se locomover de um lado para o outro. Para começar a atividade de hoje, é preciso analisar primeiro o significado dessa palavra modal. No jargão dos transportes, os modais são diferentes formas de você transportar mercadoria de um lado para o outro. Existe, por exemplo, o modal rodoviário predominante aqui no Brasil, utilização de rodovias, caminhões para levar a mercadoria de um lado para o outro. Existe o modal ferroviário, desprezado ao longo de todo o período republicano, a utilização de trens para levar carga de um lado para o outro. Existe o modal aeroviário, utilização de aviões, hidroviário, embarcações, a utilização dos rios, ou seja, são diferentes formas de você levar a mercadoria de um lado para o outro. Acho que a greve, o boicote dos caminhoneiros em maio deste ano deixou evidente, mais uma vez, que o Brasil se encontra bastante dependente em relação a esse modal rodoviário, que acabou se fortalecendo, se consolidando ao longo de todas as décadas anteriores. Vocês se lembram muito bem, naquele mês de maio, postos de gasolina, hospitais e supermercados ficaram total ou parcialmente desabastecidos. Empresas, escolas suspenderam suas atividades por conta daquela paralisação. Então, no mês de maio vieram à tona novamente reflexões a respeito dessa opção que os nossos governantes historicamente fizeram em favor do modal rodoviário e em detrimento dos outros modais existentes. Certo? Muitas pessoas disseram, com razão naquela época, que se o Brasil tivesse investido mais na construção de ferrovias, nós não teríamos ficado assim tão reféns daquela paralisação que os caminhoneiros realizaram. Agora, a grande discussão é a seguinte: como foi que nós chegamos até essa situação em que nos encontramos hoje? Muitos historiadores apontam como um marco importante nesse processo em favor do automóvel e das rodovias o governo de Juscelino Kubitschek. JK governou o Brasil de 1956 a 61. Foram 5 anos de governo nos quais ele tentou colocar em prática o seu plano de metas, um projeto de desenvolvimento nacional que deu muito incentivo às indústrias automobilísticas. A partir de então começam a vir em grande quantidade multinacionais do ramo automobilístico e se estabeleceram no Brasil para produzir automóveis, principalmente carros para o uso particular, para o uso individual. Foi JK também responsável pela construção de Brasília, nova capital do Brasil, construída lá no coração do território brasileiro, na região centro-oeste. Junto com a construção de Brasília, houve também a ampliação da malha rodoviária. Inúmeras estradas foram construídas ligando a capital do Brasil a outras regiões do país. O objetivo era também levar desenvolvimento para aquela região centro-oeste. Então, de fato, durante o governo JK, esse modelo favorável ao carro e ao modal rodoviário se consolida, se fortalece. Mas JK não é responsável por tudo, não. Não dá para jogar toda a culpa nas costas do cara. Certamente que sim. Por quê? Porque essa opção em favor das rodovias e do carro, de uma forma geral, remonta a um passado mais distante. Alguns historiadores dizem que já com a proclamação da República houve, por parte dos governos republicanos, uma necessidade de se descolar em relação à imagem que foi consolidada durante o período do Império. Vocês sabem que foi na época da monarquia, Dom Pedro II, na época do governo Dom Pedro II, que começam as construções de ferrovias no território nacional. Quando vem a proclamação da República, esses novos governantes sentem a necessidade de se descolar dessa imagem em relação ao período imperial, que passa a ser associada como sinônimo de atraso, de retrocesso.
Ainda no campo simbólico, é importante lembrar, no começo do século XX, o automóvel surge como símbolo de modernidade, de dinamismo, de rapidez. O automóvel passa a ser encarado como símbolo de uma projeção rápida rumo a um futuro, rumo ao progresso. Mas, para além do campo simbólico, é preciso levar em conta também os interesses econômicos das nações industrializadas, que nessa época pressionam o Brasil a adotar esse modelo que favorece a construção de avenidas, rodovias e também a fabricação de automóveis por meio das multinacionais que se estabeleceriam no território brasileiro para fabricar esses carros. Já na primeira metade do século XX, ainda nesse contexto aí inicial do período republicano, que as prefeituras do Brasil se deparam com dois modelos distintos de planejamento urbanístico. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, já na década de 20, os governos municipais têm à sua disposição dois modelos distintos de planejamento urbano. Um deles, o europeu, de cidades com os centros adensados, cidades nas quais a população se concentra nas áreas centrais. E o outro modelo é o norte-americano, de cidades em expansão, cidades que crescem rumo às regiões mais distantes, às áreas periféricas. Nesse contexto, década de 20, a Europa estava arrasada, destruída por conta da guerra. Por outro lado, os Estados Unidos estavam se projetando como grande potência internacional. A economia norte-americana estava crescendo, o país estava se desenvolvendo, prosperando. E, diante dessa realidade, os governos municipais acabaram adotando esse modelo de cidades em expansão, que vinha lá dos Estados Unidos. E para colocar em prática esse modelo, essas prefeituras começaram a construir avenidas largas e extensas para ligar as áreas centrais até as regiões mais distantes. O objetivo era levar a população para essas áreas menos ocupadas no entorno da região central. E, de acordo com esse modelo, qual seria a maneira das pessoas se locomoverem dentro da cidade? Utilizando seus automóveis. O sujeito comprava o automóvel e se locomovia das áreas periféricas para as regiões centrais. O problema é que de lá para cá, esses centros urbanos aqui no Brasil cresceram de forma muito rápida e desorganizada. Nos últimos 70 anos, a população urbana no Brasil decuplicou, aumentou 10 vezes. É a partir de 1950 que ocorre um forte êxodo rural. A população do campo vem para essas grandes cidades. E essa população vai morar aonde? Justamente nesses bairros periféricos, nessas regiões mais distantes, onde a infraestrutura é precária. Nessas áreas periféricas não existe hospitais, escolas em grande quantidade. Não existe também emprego, uma vez que a oferta de emprego se concentra nas áreas centrais. Então essa população é obrigada a se deslocar diariamente desses bairros periféricos para as regiões centrais. O grande problema é que de lá para cá não houve um investimento forte no transporte coletivo. A malha ferroviária nos grandes centros urbanos do Brasil praticamente não cresceu, e se cresceu, o crescimento não deu conta de atender toda essa demanda que está se tornando cada vez mais forte. Lembro que o metrô no Brasil chega também tardiamente. Apenas na década de 1970, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro criam suas primeiras linhas metroviárias. A Europa já conhecia o metrô desde o final do século XIX. No Brasil, o metrô chega só na década de 1970. E as poucas linhas construídas também não dão conta de atender essa demanda crescente desses grandes centros urbanos. As empresas de ônibus, por sua vez, costumavam prestar os seus serviços nas áreas centrais, onde os lucros são maiores. Então essas empresas relegaram a um segundo plano a oferta de serviço nas regiões periféricas, nas áreas mais distantes. Então, quando chega o final do século XX, anos 1980, 1990, as prefeituras se deparam com sérios problemas de locomoção dentro desses grandes centros urbanos, que haviam crescido demais, de forma desorganizada e sem a infraestrutura necessária. Qual foi
opção que os nossos governantes, nas prefeituras e nos governos de estado fizeram para tentar resolver esse problema da mobilidade urbana. Em vez de investir em transporte coletivo, esses governantes investiram ainda mais na construção de avenidas, túneis, viadutos, privilegiando ainda mais o transporte individual em detrimento do coletivo. Ou seja, aquele problema que já era sério se tornou ainda pior. Entramos no século XXI em que pé? Em que situação nos encontramos hoje? Para vocês terem uma ideia, o gasto realizado para a manutenção do transporte público no Brasil hoje gira em torno de 3,4 bilhões de reais. Vocês acham muito? Mas não é. O que se gasta para manter as vias de locomoção com transporte individual é mais de 3 vezes superior a esse valor. Gasta-se cerca de 12 bilhões para manter as vias dedicadas ao transporte individual. Então a gente tem um forte investimento favorecendo, privilegiando o transporte individual e um investimento muito insuficiente no transporte coletivo. Certo? Diante de toda essa situação, o que os especialistas na área urbana vêm propondo? Bom, primeiro, ampliar os investimentos em transporte público. Mas as prefeituras reclamam, dizem que não têm recursos, não possuem orçamento para aumentar mais investimento em transporte público. Então os especialistas estão apontando para algumas medidas de restrição da circulação de carro nos grandes centros urbanos e a criação de algumas receitas suplementares para serem investidas no transporte público. Especialistas sugerem, por exemplo, a criação de pedágios nas avenidas mais importantes dos grandes centros urbanos. A grana do pedágio seria investida no transporte coletivo. Existe também a sugestão de acabar com a gratuidade do estacionamento em vias públicas. O sujeito para o carro hoje não paga nada. A sugestão é fazer com que ele pague uma taxa para conseguir parar o carro naquela via pública e essa taxa seria dedicada ao transporte coletivo. Existe também a sugestão de cobrar uma alíquota suplementar no abastecimento do combustível, que vai ser usado no abastecimento do carro particular, do carro individual. O sujeito vai no posto, enche o tanque do carro, ele vai pagar uma alíquota, uma taxa suplementar e essa taxa seria utilizada em favor do transporte coletivo. Outra sugestão que eu gosto muito diz respeito ao incentivo da ocupação das áreas centrais, que ficaram, ao longo dos últimos anos, bastante deterioradas, abandonadas. Os especialistas dizem que é preciso construir moradias populares nas áreas centrais, ocupar os prédios que estão abandonados, e dessa forma a população se estabelece nessas regiões e não tem que se locomover tanto de um lado para o outro o tempo todo. Não vou aqui dizer para vocês qual é a minha opinião a respeito dessas propostas todas, mas existem 2 pontos de vista contrários em relação a todas essas sugestões. Existem pessoas que dizem que essas medidas penalizam demais o motorista que possui o seu carro, que teve que comprar um carro porque o transporte público é deficitário. Então, essas medidas penalizariam esse cara que já foi vítima dessa situação na qual o transporte público é precário e ele teve que comprar um carro para poder se locomover. Por outro lado, existem aqueles que dizem que, se nos últimos anos os investimentos favoreceram muito o transporte individual em detrimento do transporte coletivo, estaria na hora desses motoristas pagarem um preço para tentar equacionar esse problema da mobilidade urbana nos grandes centros. Não vou aqui dizer qual é o meu ponto de vista, ou até que ponto eu sou a favor de um, ou até que ponto sou a favor de outro, mas eu vou deixar para vocês essa reflexão. O que vocês acham a respeito dessas medidas que estão sendo propostas para tentar resolver o problema da mobilidade urbana. Galera, não deixem de fazer a atividade desta semana, atividade de número 40. Tá onde? Todos vocês sabem, no site Matemática Fins. Junto com a videoaula vem a atividade que vocês devem resolver, porque essa videoaula de 15 minutos não vai resolver absolutamente nada o seu problema. Beleza? Um grande beijo e até a próxima.